Pessoal, bom dia. Vamos dar sequência aqui à nossa 812/90. Nós paramos na nossa última aula analisando aqui o parágrafo primeiro. Vou retornar aqui a leitura. Então vejam só, lembrando aqui os pontos básicos do que nós já vimos sobre a substituição. O substituto assumirá automática. O que significa isso? Ao que se deve essa possibilidade, ou melhor dizendo, essa imposição de substituição automática? Ao fato de que o substituto já vem previamente definido ou no regimento interno ou, em caso de omissão, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Então, uma vez afastado o titular, o substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Então, olha só, pela leitura isolada do parágrafo primeiro, a matéria funciona assim. O substituto acumula os cargos, mas não leva às remunerações. Deve optar por uma delas. Mas olha só, quando nós chegamos no parágrafo segundo, pessoal, o disposto aqui parece incongruente com o parágrafo primeiro. Vamos ler aqui. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo, função de direção ou chefia, ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais de titular superiores a 30 dias consecutivos, e o pior de tudo, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que exceder o referido período. Então, pessoal, analisando conjuntamente esses dois dispositivos, nós podemos pensar assim, ó, uma substituição, deixa eu botar em azul. Opa. Então, vejam só, uma substituição por até 30 dias consecutivos, o servidor opta por uma das remunerações. Isso é a análise e a conclusão que nós chegamos do artigo 38, parágrafo 1º, após a leitura do 38, parágrafo 2º. E aí, complementamos aqui com a regra expressa do parágrafo 2º, substituição por mais de 30 dias consecutivos, o servidor faz jus à retribuição. Olha a diferença dos termos do parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Na minha opinião, é a base para nós diferenciar as regras. O servidor faz jus à retribuição proporcional aos dias que superarem este período. Então deixa eu retornar aqui e aí voltamos aqui novamente e vamos adiante. Então olha só, o parágrafo primeiro, pessoal, o termo que ele usa é remuneração. O parágrafo segundo usa a expressão retribuição. Lá no artigo 62, nós vamos voltar a falar disso aqui. Mas com base nisso, nós podemos chegar a essa conclusão. Substituição por até 30 dias consecutivos, o servidor opta por uma das
remunerações. Substituição por mais de 30 dias consecutivos, o servidor faz jus à retribuição proporcional aos dias que superarem esse período. Pessoal, essa regra aqui realmente foi uma cacetada, vamos assim dizer, porque antigamente, antes dessa alteração, o que acontecia? O titular, vamos assim dizer, o chefe de determinado setor, ele se afastava de férias e o substituto, durante aquele período, acumulava normalmente as suas funções regulares com a função de chefia e tinha direito a uma retribuição por todo aquele período de férias. Aí a lei matou isso aí, porque aqui agora a retribuição só cabe se a substituição ultrapassar 30 dias, ou seja, não pega mais o período de férias, que são exatos 30 dias. Mesmo se eventualmente, no caso de uma acumulação de férias permitida pela lei, como nós vamos ver ali, 60 dias, tudo bem. Aí o substituto vai fazer jus a uma retribuição, mas só pelo período que ultrapassar os 30 dias. Pois bem, essas são as regras do artigo 38, parágrafo 1º e 2º. E o artigo 39 é bem tranquilo. O disposto no artigo anterior, 38, aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Tranquilo. Pessoal, aqui nós fechamos o título 2 da 8.112. Poxa. Pessoal, aqui eu que errei aqui na minha velha formatação. Aqui depois eu coloco para vocês. Tem um negocinho, título 3, dos direitos e vantagens. Mas vamos lá, né, pessoal? Sem estresse. Aqui, ó, o título 3, dos direitos e vantagens. Depois aqui, no intervalo, a gente corrige. Vejam só aqui, ó. Então, vamos lá. Iniciando a análise desse título pelo capítulo 1 do vencimento da remuneração. Então, inicie aqui, pessoal, artigo 40. Vencimento. Vamos cuidar muito com isso aqui, pessoal. Singular. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Já a remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Deixa eu pular aqui, pessoal, eu leio o parágrafo 4º. Desculpa, parágrafo 3º. Que diz aqui, ó, o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Vejam aqui, vamos analisar. Só deixa eu colocar uma coisa aqui, perfeito. Aqui. Nós temos que entender a estrutura real da remuneração e aí depois adaptar o que nós colocamos aqui para a sistemática da 812/90. Então vejam bem, a remuneração do servidor, aqui, uma estrutura de remuneração normal, ordinária, ela é composta nos seguintes termos. Eu tenho o vencimento, ou vencimento básico, que é aquele valor básico fixado em lei devido ao servidor pelo exercício de suas funções. Aí eu tenho no segundo plano, deixa eu abrir aqui, fazer diferente aqui. As chamadas vantagens pecuniárias. E aí, vou botar aqui. De natureza remuneratória, porque nós temos ainda as indenizações. Essas vantagens pecuniárias, elas podem ser de dois tipos. As ditas permanentes, essa sistemática está mais adiante no estatuto, mas eu vou adiantar aqui para nós entender já o que dá para nós aproveitar do 40 e do 41.
As vantagens ditas permanentes são aquelas que aqui. As vantagens ditas permanentes são aquelas... Não, deixa eu tirar aqui. São as vantagens de caráter remuneratório que, nas hipóteses previstas em lei, acrescem ao vencimento ou provento. Pois bem, e além delas, nós temos as vantagens ditas não permanentes, que são aquelas devidas ao servidor tão só enquanto ele exerce suas funções em condições especiais. Então, olhem só, isso aqui é uma estrutura de remuneração. Deixa eu botar aqui um termo sinônimo de remuneração. Para aí, botar em azul. Vencimentos, no plural. Então, remuneração ou vencimentos. É a estrutura dessas figuras que nós estamos analisando aqui. Então, vejam bem. A remuneração, pessoal, vou generalizar aqui, e aqui vou botar em vermelho, abrange todos os valores devidos ao servidor pelo exercício de suas funções. E esses diferentes valores são de 3 tipos, basicamente. O vencimento ou vencimento básico, que é o valor básico, definido em lei, pelo exercício das funções do cargo, e as vantagens pecuniárias de natureza remuneratória, que podem ser de 2 tipos. As permanentes e as não permanentes. As permanentes são aquelas que, nas hipóteses previstas em lei, acrescem ao vencimento ou provento em caráter definitivo. As não permanentes são aquelas que o servidor só faz jus quando atua em condições especiais. Exemplo de vantagem, pessoal, para a gente não adiantar toda a matéria que está a partir do 49. Exemplo de vantagem não permanente. Exemplo tradicional é adicional para o serviço extraordinário. Servidor, por exemplo, uma semana, a cada dia de jornada, ele trabalha 2 horas a mais que a sua jornada normal de trabalho. Em virtude desse período de jornada extraordinário, ele fará jus a um adicional. Ele está exercendo suas funções em condições especiais e na proporção que ele exercer em tais condições, vai fazer jus ao adicional para o serviço extraordinário, que é uma vantagem de caráter não permanente. Por que não permanente? Uma vez que tenha cessado o exercício da função nessas condições especiais, simplesmente cessa o direito do servidor a permanecer recebendo qualquer valor a título dessas vantagens de caráter não permanente. Mas vejam só, essa estrutura que eu dei aqui para vocês bateu com o disposto no artigo 41 da 812, porque lá se fala que a remuneração somatória só do vencimento básico e das vantagens pecuniárias de caráter permanente. Está correto? Vejam bem, pessoal, esse é o conceito legal. Deixa eu voltar aqui, ó. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então, esse é o conceito do estatuto que, na minha opinião, não só na minha opinião, claro, ele está errado, pessoal. Porque, olhem só, ele deixa de fora as vantagens de caráter não permanente. Porque tudo, isso aqui é a mesma coisa que direito do trabalho, tudo que é devido ao servidor pelo exercício de suas funções, pelo fato de ele exercer suas funções, são vantagens, são valores de caráter remuneratório. Então, a composição real de uma remuneração é isso aqui: vencimento básico, vantagens pecuniárias permanentes e não permanentes. Mas não adianta eu seguir. Esse não é o conceito do estatuto que limita a remuneração, além do vencimento básico, às vantagens de caráter permanente. Por que ele fez isso aqui, pessoal? Pelo que consta aqui no parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é
irredutível. Então, na verdade, ele quis compreender na irredutibilidade tão só o quê? O vencimento básico e a vantagem de caráter permanente. Vamos parar por aqui, damos prosseguimento na próxima aula. Obrigado.